Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Eu sou o pastor Jorge de Jesus e estou passando por aqui rapidamente, ou não sei se estou passando também por aí, para lhe trazer algo da parte de Deus. Eu tenho certeza que é de Deus, porque eu não tenho essa capacidade, amém, intelectual, certo? E humana, né? De trazer algo assim, muito para frente, né? Inteligente, sabe como é que é, né? A minha sabedoria vem do Senhor. Por quê, pastor Jorge? Porque eu tenho a mente de Cristo, tá? Então isso já basta, tá certo? E eu me arrisco a fazer esses vídeos, essas lives, para tentar, para repassar algo que o Espírito Santo me dá, algo que eu abro a boca e o Espírito Santo vai falando aqui. Epa, não sou perfeito e aprendo uma coisa com grandes homens de Deus. As minhas fraquezas não invalidam as verdades de Deus. Antes de mais nada, eu lhe peço que ao acessar o nosso canal, hashtag Voltando para Casa Pastor Jorge, tudo junto, minúsculo, você vai encontrar lá outros vídeos e você pode, ao assistir esse vídeo, se inscrever ou então clicar lá no sininho e também botar gostei, se gostou. Se não gostou, manda uma mensagem para mim dizendo, pastor, melhora mais, o senhor precisa... Mas não manda eu parar não, que eu não vou parar, tá? Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Amém? Glória a Jesus por isso. Queridos, a palavra de Deus, que eu vou ler com você aqui neste momento, porque Deus está aqui, né? Ela está no livro de Jeremias, capítulo 8, certo? Versículo 21, né? 21, tá certo? E nós vamos até o 22. Agora o versículo básico vai ser o 22. Diz assim a palavra de Deus. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Amém? Antes vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e dependemos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fez a Bíblia. O Espírito Santo de Deus escreveu a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus é que nos ensina a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus é que nos mostra a verdade da Bíblia. E o Espírito Santo de Deus é que nos ilumina para conhecer a santa e inerrante palavra de Deus. Amém, queridos? Queridos, esse texto que nós acabamos de meditar, ele fala da dor do profeta por causa da ruína do seu povo, né? Da nação que ele fazia parte, do país que ele fazia parte. Então, o versículo 22... Não, antes de eu chegar ao versículo 22, eu sei que você conhece Jeremias, né? Jeremias é conhecido como um profeta chorão, certo? E eu também não sou profeta, assim, sou profeta porque falo para frente, né? Profetizo. Mas eu também sou meio chorão, tá? Eu choro por pouca coisa, choro até escondido. Quando alguém me faz uma coisinha, eu choro até escondido, tá bom? Isso é instabilidade emocional? Não, é quebrantamento mesmo, tá certo? Então, qual é o resultado? O resultado é que esse profeta Jeremias, ele tão somente diz a palavra de Deus, que Deus deu para ele dupla honra. Por quê? Ele chorava mais, então tinha dupla honra. É assim que Deus faz. Amém? Quanto mais um coração quebrantado e um espírito contrito, isso agrada o Senhor. Já dizia o salmista Davi, no Salmo 51, versículo 17. Tá bom? Então, querido, essa palavra de Deus, ela fala para mim, ela me traz algo assim. Não vou pegar buscando muito texto, porque é uma palavra rápida. Mas o que me chama a atenção nesse homem de Deus, Jeremias, que pagou um preço, que passou por estreito, é que ele está falando aqui a respeito da sua nação, a respeito do seu povo, do qual ele tinha a direção de Deus de falar com eles, de ser profeta deles, de ser pastor deles. E qual é o resultado? O resultado é que o profeta está muito triste, muito angustiado, porque ele está vendo que o castigo é inevitável, porque ele está vendo que Deus vai apertar, Deus vai estreitar, Deus vai fechar a porta, e eles
ele tão somente como o pastor que era, ele trouxe esta palavra para a vida deles de uma forma assim extraordinária a respeito deles andarem no caminho do Senhor, né? E a Bíblia diz, a palavra de Deus, que este homem de Deus, ele está agora trazendo para ele o seu incômodo, né? O seu incômodo de saber do sofrimento que eles estavam passando, que eles passariam. E no versículo 22, que é o que nos interessa aqui rapidamente, diz assim: acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Para você ter uma ideia, nós temos aqui, não é só uma interrogação. Num versículo só tem 3 interrogações. Mas se você for ler o versículo 8, eu pude pontuar aqui rapidamente, eu sei que posso estar errado, muitas interrogações. Por exemplo, versículo 4, uma interrogação, 2 interrogações. Versículo 5, mais uma interrogação. Deixa eu achar aqui, versículo 9, mais uma interrogação. Versículo 14, mais uma interrogação. E agora, versículo 19, mais uma interrogação. É mais ou menos assim. Há perguntas e muitas vezes nós não temos resposta para essas perguntas. E essa pergunta que agora o profeta está fazendo, ele está perguntando aqui o seguinte: acaso não há bálsamo em Gileade? Né? Ou não há lá médico? Por que, pois, não realizou a cura da filha do meu povo? Queridos, essa palavra ela me vem assim de uma forma. Eu já vi muitos pregadores pregando ela linda, maravilhosa, não é? Sobre a bálsamo em Gileade, não é? Derrama o teu bálsamo, Senhor, não é? Aquela coisa bonita, aquela pregação linda e maravilhosa. E quando a gente atenta para o que Deus está falando, a gente acaba descobrindo, e eu aqui não descobri a roda, eu também não descobri a Bíblia, é que há um incômodo aqui do profeta. O profeta está dizendo: ó, vem cá, vocês deixaram de acreditar em Deus, deixaram de confiar em Deus, e agora que vocês estão passando pelo estreito de Jeová, agora que vocês estão passando por uma situação de adversidade, agora vocês tão somente vai botar a fé em quem? Vai acreditar em quem? A sua confiança agora está em quem? Né? Eu acabei de receber, há pouco instante, a notícia de que um pai de uma amiga minha faleceu de Covid-19. Fiquei muito triste e abatido, mas esse momento desagradável que estamos vivendo, de epidemia, tem me trazido alguns entendimentos. Por exemplo, quando nós estamos cheios de prosperidade, cheios de saúde, quando nós não temos problema, a verdade é que a gente não confia em Deus. A gente confia nos médicos, faz como o rei Zaza, né? A Bíblia diz que no final do reinado de Zaza, o capítulo é 2 Crônica, capítulo 15, versículo 16, tá certo? A Bíblia diz que Asa fez um reinado muito bom. Eu vou lá, irmão, vou lá, porque senão tem alguém que pode pegar aí e depois dizer: eu não estou preocupado com isso não, tá? Mas pode dizer: o pastor falou o versículo errado, que pastor é esse e tal. Mas não estou preocupado com isso não. 2 Crônica, capítulo 16, a Bíblia diz que tão somente no 30º ano do reinado de Asa, caiu Asa doente dos pés, e sua doença era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Amém? Ou seja, confiar nos médicos é de Deus, mas não totalmente. Amém? Por quê? Porque os médicos foram criados, gerados, instruídos, dados sabedoria por Deus. Então, procurar os médicos é bom. Agora, a sua confiança total não pode estar nos médicos. Tem que estar em Deus. Tem que crer em Deus. Tem que acreditar em Deus e tem que ter fé em Deus. Quando você vai para um problema, quando você vai para a situação de adversidade, não é, seja na saúde, seja no que for, você tem que botar sua confiança unicamente em Deus. Aí quando Deus vê que você tem fé, nem que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, aí o que é que Deus vai fazer?
Deus vai usar o médico, Deus vai usar seja o que for, não é verdade? E ele querendo, ele usa até bálsamo, ele usa até azeite. E eu aprendo que azeite, bálsamo, certo? Machado e como é que se diz? Cajado, né? Tudo isso são mecanismos de fé. Queixada de jumento, né? Funda, tudo isso é mecanismo de fé. Mas mecanismo de fé, porque Deus só vai usar esse mecanismo se ver que há fé em quem está com esse instrumento na mão. Amém? Então, voltando para o texto, aqui ele está dizendo, por acaso não há bálsamo em Gileade? Ou seja, tem pessoas que estão dentro da igreja confiando mais no azeite, no óleo ungido, eu vendo muito aqui, viu? No óleo ungido, do que em Deus. E eu fico dizendo, o óleo não cura. Ah, pastor, mas está escrito lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14, não é? Que o óleo tal. Não. É orar em nome do Senhor. É o Senhor que faz. O poder está em Deus. E nós vimos nesses últimos tempos que as pessoas estão crendo mais em criaturas do que no Criador. Amém? Crendo mais no pastorzão cheio de fogo, cheio do poder, de que crê numa vida de comunhão íntima, 4 paredes, com Deus, chamada vida devocional, em secreto. Deu para entender? Então, a sua fé tem que estar única e exclusivamente em Deus. E o profeta aqui, ele está dizendo, diz mais, ele diz, ou não há lá médico, não é? Médico é de Deus, como nós já falamos. Agora ele diz, por que, pois, não se realizou a cura do filho do meu povo? Por quê? Porque às vezes a gente vai buscar a cura em coisas. Às vezes a nossa fé não está no Deus que fez as coisas, no Deus de todas as coisas. E nós temos que nos converter desses maus caminhos. Aí quando vem um problema desse, de epidemia para uns lugares, e nem epidemia, porque tem lugares no Brasil que não tem coronavírus, para outros, não é? E pandemia para outros, qual é o resultado? A gente clama, chora, se esperneia, quero Deus. Aí eu fico imaginando que talvez, não sei, tá? Deus fica dizendo assim, por acaso você não acreditava naquela imagem? Por acaso você não acreditava naquele amuleto? E por acaso você não acreditava naquele terço? Eu não tenho nada contra aqui, tá? Por acaso você não acreditava naquela mesa que você ficava invocando lá os espíritos? Por acaso você não acreditava naqueles sacrifícios de galo, de animais, de cachaça em esquinas? Na verdade, você acreditava nisso tudo. E tem uma coisa que você acreditava. Você acreditava muito no seu din-din, no seu dinheiro. E a Bíblia diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro é bom, viu? Se você quiser pode mandar para mim. Mas o amor a esse danado aí, a esse dinheiro, danado que eu estou dizendo no termo amaldiçoado mesmo, quando se torna seu foco, seu objetivo, tá? Danado significa amaldiçoado. É a raiz de todo mal. Então você tome cuidado para não perder a fé em Deus. Busque ao Senhor. Clame pela graça, pela misericórdia. Eu citei aqui o rei Asa, mas se você prestar atenção, lá no livro de 2 Crônica, da história do rei Asa que eu acabei de falar, 2 Crônica, capítulo 15, antes do rei Asa ficar doente, a Bíblia diz o seguinte, que diz assim, presta atenção, tem tudo a ver com o tema que nós estamos pregando na igreja. Qual é o tema aqui da igreja? Mesmo nesse tempo de pandemia, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. A Bíblia diz o seguinte, 2 Crônica, capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azaria, filho de Oded. O Espírito de Deus veio sobre quem? Sobre o profeta, sobre o pastor, tá? Fica falando mal do pastor aí para tu ver, tá? Então, veja só, estou brincando. Veio o Espírito de Deus, hoje vem sobre todos que estão com o coração purificado, que estão na presença de Deus e, acima de tudo, crê no Senhor Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Se você crê, com certeza, o Espírito de Deus está sobre você também. Então, presta atenção. E este, não é? Azarias, filho de Oded, saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouve-me, Asa, e toda Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se buscar ele
se deixará achar. Porém, se o deixares, ele também vos deixará. É um caminho de duas vias. Marcha para lá, marcha para cá. Amém? Se busca, encontra. Se pede, recebe. Mas para receber, tem que buscar. Deu para entender? E buscar de todo o vosso coração. E buscar de toda a sua força. Buscar o tempo todo. Amém? Então, qual é o resultado? Ele buscava ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. Teve prosperidade no seu reino. Não vou elaborar muito aqui porque o tempo aqui vai ser curto e também eu vou deixar para outra mensagem. Então, presta bem atenção. Ele buscou ao Senhor. Foi tudo bem, foi abençoado, tranquilo, correu tudo tranquilo. Mas um dia, o que foi que aconteceu com ele? Ele tão somente resolveu botar a fé nas coisas criadas. Não é? Que foi o texto que falamos há pouco instante, quando ele teve o problema da enfermidade e não confiou em Deus. Qual é o resultado? Confie mais em Deus, busque mais ao Senhor, se coloque mais na presença de Deus, busque mesmo, clame ao Senhor, creia, acredite no Senhor, bote sua esperança em Deus. Esse texto que me chama a atenção aqui é quando diz assim, acaso não há bálsamo em Gileade ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. A gente pega essa pregação e prega daquela forma que eu falei há pouco instante, né? Ah, um bálsamo em Gileade, tem aquele louvor bonito. Ele se assemelha a um aqui. Esse que está lá também em Jeremias, capítulo 23, versículo 23, diz assim, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Deus aqui não está alisando, não. Deus está dizendo assim, eu estou perto, mas se vacilar, eu fico longe. Eu sou Deus de perto. Agora, abre brecha para tu ver. Dá moleza para o pecado. Para tu ver se eu não vou me afastar de você e vou me tornar um Deus de longe. E aí, vai ficar clamando, mas eu estou de longe. Não estou nem aí. Sabe como é que é? Então, se esforce para estar na presença de Deus. Se esforce para buscar o Senhor. Mas, acima de tudo, a mensagem aqui para você é sobre fé. Creia em Deus, confie em Deus, bote sua esperança e sua confiança em Deus. Eu poderia trazer N os versículos, N os textos, N as histórias sobre fé, amém? Mas não vou trazer porque eu quero esse vídeo curto. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas já se espera, amém? E você pode esperar que pode acontecer. E você pode esperar que Deus, pela graça, em algum momento Ele pode fazer. Mas aí, se não fizer, continua sendo Deus. Não procura Deus só pelo aquilo que você está precisando. Você tem que buscar a Deus e procurar Deus. Sabe por quê? Porque Ele já lhe deu o maior presente, o maior milagre. Ele deu o seu filho, o seu único filho, para morrer no seu lugar e no meu lugar. Então, não se afasta de Deus, continua na presença de Deus, busca Deus, amém? E a sua fé é que vai remover montanha. Ô profeta, tudo bem? Profeta do Senhor. A Bíblia diz, se você profetizar, dizer a este monte, o monte vai erguer-se ao mar. Então, Deus está buscando profetas, Deus está buscando homens e mulheres de Deus que fiquem na brecha para Deus agir, principalmente nesse tempo. Não saia da brecha, continue orando, continue acreditando, continue botando fé em Deus. Amém? Eu sei que você não me critique, porque eu falei que Deus, pela sua boa vontade para com a humanidade, criou médico, criou remédio, criou medicina, aperfeiçoa dia mais, vai vir daqui a pouco a vacina. Oh, que bom, o cientista, fantástico, maravilhoso. Igual quando caiu aquele avião lá, parece que foi em Rusco, não é? Foi num lugar desse lá. Não é? E qual é o resultado? Botaram o piloto lá em cima, não é? O Seven, o Salem, alguma coisa assim. E era o piloto. E a Rede Globo, que é cheia de capeta, desculpa a Rede Globo, tá? Cheia de capeta, era o piloto. Não era um piloto, foi Deus. Um avião cair daquele jeito, meu amigo, e não matar todo mundo, e não ser uma destruição total. Eu assisti o documentário no Netflix e deu para ver que foi Deus, a mão de Deus. Tudo é Deus, valorize mais a Deus. Amém? Se você não tem fé, faça como eu. Pastor, o senhor não tem fé, não? Tenho, mas quando ela vai diminuindo, eu peço a Deus, peço a Jesus, faço igual aqueles discípulos. Acrescenta-nos a fé, nos ajuda na nossa fé, então passa a crer em Deus cada vez mais.
Tá bom, amados? Essa é a palavra de Deus, rapidinha, para a sua vida, para a sua família. Não fica preocupado com o negócio de imagem, não. Não fica preocupado com o cabelo do pastor, com o óculos do pastor, com a claridade aqui. O importante é que Jesus está aqui, ó. Amém? Onde ele está dizendo assim, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Esse é Jesus. É Jesus, ele está aqui, ó. Ele está aqui. É Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso. Amém? E outra coisa, essa fé que você tem, diz lá em Coríntios, através da boca do apóstolo São Paulo, vinda do Espírito, não é? Que não vem de você. É um dom da fé que o Espírito Santo deu para você. Amém? A fé vem pelo Espírito de Deus. Amém? Até a fé vem do Espírito. Então, cria mais no Espírito Santo, cria mais em Deus, cria mais em Jesus. Pastor, você está falando muito de Espírito Santo. Sim, porque Deus está sentado no seu trono, Jesus está à sua direita. Mas quem é que está aqui conosco agora hoje? Quem é? É o Espírito Santo. Então, valorize mais as coisas de Deus e tenha fé. Não se afaste da presença do Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu te peço que dia após dia acrescente-nos a fé. Nós necessitamos de fé. Nós precisamos de fé. Porque a fé é ela, meu Pai, que nos dá a permissão, que nos dá o selo, a autorização para o agir de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que Deus não age na vida de incrédulo. E Deus muitas vezes nem fala com o incrédulo. Mas eu quero, em nome de Jesus, dizer a Deus, Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, dos irmãos, dos amigos que estão ouvindo essa palavra, e que Deus, pela sua graça, pela misericórdia dele, possa nos fortalecer no campo da fé e em outras áreas também, para a gente acreditar, mesmo perdendo amigos, mesmo perdendo conhecido, mesmo vendo o mundo como está, a situação como se encontra, mas que a gente não perca a confiança que tudo isso vai passar na hora de Deus, no momento de Deus. Shalom, paz do Senhor. Deus abençoe.